Olá pessoal, meu nome é Isabela e está começando mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. O episódio de hoje conta com a ilustre presença das fundadoras da Ampliando Horizontes, Samantha Malta e Débora Afonso. Com uma grande experiência em sala de aula, a Ampliando Horizontes propõe a formação docente em práticas bilíngues e com toda essa bagagem, hoje elas vão falar sobre língua e conteúdo na educação bilíngue. Acompanhe a gente nesse bate-papo incrível. O tema desse episódio foi inspirado em um pedido que recebemos de uma ouvinte nossa, a Roberta Fonseca. Ela quer saber mais sobre o planejamento bilíngue e, inspirados nesse ponto, vamos abordar o tema língua e conteúdo na educação bilíngue. Para falar sobre esse assunto, contamos com a participação do Pedro Brandão, diretor da U Academy, e da Samantha Malta e da Débora Afonso, que são fundadoras da Ampliando Horizontes. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Isabela, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês pela IU. Estamos muito felizes. Obrigada. Obrigada pelo convite. Agradeço, mesmo à distância, a gente está aqui participando, é muito bacana isso. Valeu. Obrigada, Débora. E eu também agradeço muito essa oportunidade, principalmente estar na presença dessas duas sensacionais com que a gente vai debater hoje um pouquinho. Vai ser maravilhoso, né? Com certeza. Bom, meninas, antes de começarmos, eu acho que seria legal vocês se apresentarem, né, para os nossos ouvintes. Com certeza. Meu nome é Samantha Malta, eu sou da área da educação, professora, formada em Letras, Pedagogia e Linguística Aplicada pela PUC de São Paulo, e hoje eu trabalho justamente na formação de professores de um modo geral, como coordenadora, como formadora, como elaboradora de material, elaboradora de conteúdo. Então, meu trabalho é totalmente voltado dentro da formação de professores neste momento. Muito interessante. E você, Débora? Eu sou a Débora Afonso. A minha formação inicial, eu comecei na educação bilíngue como professora de música, então eu trabalhei uns bons anos como professora de música em escolas bilíngues, e depois, aos poucos, eu fui fazendo a transição para professora de sala, né? Fiz pedagogia, então minha formação inicial é em música, depois eu fiz o meu mestrado em música também, mas já pesquisando educação bilíngue e essa relação com a música e tudo mais. E depois eu fiz pedagogia, e quando eu fiz a pedagogia eu já tinha esse interesse em trabalhar com formação de professores, então eu comecei a atuar um pouco nesse sentido. E desde então, mais uma vez, esse bichinho me pegou, né, da educação. Eu não consigo escapar dessa área e eu nem quero escapar, porque realmente é o que eu gosto muito de fazer. E trabalhar na formação de professores hoje, para mim, é muito importante, porque a gente que atua já há um tempo na educação bilíngue, a gente percebe o quanto que essa ainda é uma área que precisa ser estudada, pesquisada, debatida e compartilhada, né? Porque hoje a gente já tem bastante prática e as pessoas precisam se conversar mais, compartilhar mais. E desde que eu comecei a trabalhar com a formação de professores, isso só tem se expandido. Perfeito. E uma curiosidade, eu não sei se eu posso, né, dizer, eu moro hoje em Portugal, e aqui em Portugal eu estou trabalhando com educação bilíngue também. Eu trabalho numa escola internacional, e é interessante fazer esses paralelos, né, entre educação bilíngue e escola internacional, e como que esse processo funciona do lado de cá também, certo? Muito bacana, Débora. Pedro, abrindo também a possibilidade, quer se apresentar? Sim, eu sou o Pedro Brandão, professor também formado em letras, com licenciatura em inglês. Trabalho com educação bilíngue há 13 anos e atualmente trabalhando com a consultoria pedagógica da U Bilíngue e também com a formação dos professores. Né? Agora é diretor da U Academy, trabalhando com a formação de todos os agentes escolares. E aí que entra também a nossa parceria com a Ampliando Horizontes, juntando forças, então, para oferecer, né, para a educação, formação continuada de qualidade e com propósito. Então, perfeito. Olha que time de peso que nós temos hoje nesse episódio, né? Bom, Samantha e Débora, vamos contextualizar a língua e conteúdo para os nossos ouvintes.
O que significa esse conceito? Língua e conteúdo. Quando a gente pensa, né, em língua e conteúdo, muitas pessoas já fazem essa relação do CLIO, né? A gente vai falar um pouquinho sobre CLIO e tudo mais, mas quando a gente pensa língua e conteúdo, é entender que o ensino bilíngue, os contextos de educação bilíngue, eles estão além do ensino da língua, né? Quando a gente pensa nessa educação bilíngue, esses contextos bilíngues, a gente tem que pensar que a gente não está só trabalhando língua, mas também conteúdo e, né, como que a gente faz, como a gente encaminha esse pensamento, né, para essa integração de língua e conteúdo. A gente vai discutir um pouquinho essas questões hoje com vocês. E o que é importante é a gente entender isso, né, que os contextos de educação bilíngue, eles não pensam somente língua e conteúdo como coisas separadas, né? Como que esse conceito se relaciona com a educação bilíngue? Justamente, precisamos pensar um pouquinho no contexto, não adianta nem falar do ensino do inglês no Brasil. Educação bilíngue, ela não é ensino de inglês, não se refere somente a essa língua majoritária, vamos assim dizer, mas esse boom, a gente tem que pensar nesse contexto de ensino de língua, em especial a língua inglesa no Brasil. Então, como se relaciona a questão de língua e conteúdo? Eu saio de um momento onde eu tinha foco no ensino da língua per si, né? Entro num contexto onde eu ensino conteúdos outros pela língua. Então, a princípio, no primeiro momento, você tinha ou eu peso mais para o conteúdo ou eu peso mais para a língua. Sim. Né? Estávamos aprendendo a fazer. E hoje, justamente, é tentar perceber e balancear quanto de cada parte, conteúdo, língua, como isso é abordado para que você tenha ali uma harmonia, né? E você tenha ali o desenvolvimento de um aluno bilíngue pleno, assim dizer, tome cuidado assim, com as palavras em inglês, mas enfim, vamos dizer um pleno entre aspas. Existe uma certa interdisciplinaridade, então, nesse contexto? Muito, né? Então, de onde que saiu a questão da interdisciplinaridade? Quando nos veio essa proposta, né, de pensarmos um curso voltado para língua e conteúdo, né, eu falei, não tem como eu não falar da interdisciplinaridade, porque independente de você ensino de língua, seja inglês, português, pensando no contexto, inclusive, monolíngue, nós já temos ali uma tradição de um ensino compartimentado. Então, a professora de português só ensina português, o professor de história, geografia, o que seja, só ensina a matéria dele. Sim. E isso passa, porque a bilíngue não vai ser diferente. Então, a interdisciplinaridade, você compreender que ainda pensando, porque nós temos a transdisciplinaridade, mas vou ficar um pouquinho na mesmo eu tendo ali os conteúdos, inglês, matemática, ciências, ou English, Math, Science, não importa a língua, mas você tem eles separados, né? Como que eu faço essa junção, ou tendo um olhar, que eu gosto do que muito que uma autora fala, nós juntamos para colocar para a realidade, colocar para vida real. Como que eu faço uso dos conteúdos conceituais desses componentes e transformo em algo realmente de valor relacionado com essa vida, com a vida que se vive, como já dizia aí grandes autores. E imagino que tenham alguns impedimentos, né, em todo esse processo, né? Quais são os obstáculos que são encontrados para poder fazer essa integração? Com certeza vocês podem trazer isso bem claro, mas eu acho que é muito importante a gente deixar claro também para quem está ouvindo que essa discussão, ela é algo que a gente vem recorrentemente falando, discutindo, porque ainda é algo que precisa de mais discussão, né? Existem várias interpretações sobre essa interação entre conteúdo e língua, assim como a educação bilíngue no Brasil, de forma geral, né? Então é muito importante que a gente discuta sobre isso, pensando também nessas problemáticas do processo, mas deixar muito claro que isso é algo que nós estamos aqui falando hoje, a gente já discutiu isso em outros momentos e a gente vai discutir isso muitas vezes ainda. Sim, esse é um tema recorrente, de diferentes contextos, né? Ele sempre volta à questão de como você trabalhar.
Enfim, tornar a escola algo realmente onde que a criança ela faça, veja sentido, faça a relação com o que ela está aprendendo, com o que ela vive. Né? Me surgiu aqui agora uma dúvida, porque hoje a gente vê esse conceito de educação bilíngue no Brasil, né? E a Débora, que mora lá em Portugal e trabalha com isso lá, como é que é essa diferença? Existe uma diferença desse conceito do que é aplicado no Brasil e do que existe fora? Então, o que eu acho que é importante a gente pensar, né, nessas semelhanças e diferenças é entender que as escolas, mesmo quando elas têm uma nomenclatura, né, elas se dizem escolas bilíngues ou elas se dizem escolas internacionais, cada escola tem uma prática diferente, uma filosofia diferente e muitas usam abordagens diferentes, né? E o que é importante a gente, e é uma coisa que a gente gosta de enfatizar bastante nas nossas formações, é que a escola tem que ter muito claro quais são os objetivos. Porque se uma escola tem como objetivo ensinar a língua separada do conteúdo, digamos assim, se ela tem uma visão multidisciplinar, né? Cada uma na sua, em alguns momentos você faz coisas conjuntas, tal. Se isso está bem claro para todos os envolvidos, tudo bem. Mas quando a gente pensa em integrar, né, a língua e conteúdo, e a gente pensa nessa formação do indivíduo de maneira mais holística, né? A gente tem que ter claro que objetivos, né, a gente tem e que caminhos são possíveis, né? Então, o que eu vejo muito é um discurso que fazemos integração, mas que no fundo a integração não existe, né? Então, pensando um pouquinho nessas dificuldades, né, nesses impedimentos, muitas escolas acabam tendo um foco, por exemplo, somente no vocabulário. Então, a escola diz, por exemplo, que tem uma integração de língua e conteúdo, mas quando você vai ver a prática dessa integração, na verdade é um foco somente no vocabulário. Então, o aluno está sendo apresentado para aquele conteúdo, por exemplo, em inglês, e aí há somente uma transferência daquele vocabulário para inglês, ou para português, desculpa. Ou o contrário, né? Então, por exemplo, o aluno vai aprender fotossíntese em português, na aula de ciências. Ele aprende como funciona, o que é importante, né, nesse processo de fotossíntese, os passos, tal. E aí depois o professor, numa aula, entre aspas, CLIU, ele vai falar assim, então vamos lá, vamos rever a fotossíntese. E ele só traduz o vocabulário. O espelhamento, né? Aquilo que a gente fala do espelhamento, tá só espelhando o conteúdo. Isso, né? Ele tá, então, ou então o que às vezes, posso até exagerar um pouco nesse termo, mas o que é pior ainda é você ensinar novamente o conteúdo, né? Você ensina tudo aquilo novamente na outra língua. E isso não é realmente uma integração, né? Porque a criança, o aluno, né? Se ele aprendeu um conceito, se ele aprendeu como algo funciona, não faz sentido ele aprender de novo, né, na outra língua, só porque vai usar outra língua, né? Então, voltando então nos impedimentos, a gente tem essa questão então desse espelhamento, né, de vocabulário, né, de você traduzir somente os termos. A gente tem também um outro foco que seria um foco somente em habilidades comunicativas, né? Então você diz que na aula bilíngue, na aula em inglês, você tem somente o desenvolvimento de habilidades comunicativas, porque é isso que é importante para o aluno, né? Que ele consiga chegar lá na Disney e fazer o que ele quiser, comprar, entender, né? Fazer essa parte somente social, né? Ou você tem um outro lado que seria um foco somente em estruturas linguísticas, né? Então, você ter uma visão estruturalista e você pensar só na forma da língua, né? Então, você tem um enfoque somente em estrutura, em gramática e tudo mais, né? E o que eu vejo, o que eu consigo perceber aqui na Europa e que acontece também no Brasil, é muitas vezes esse pensamento de você fazer assim, você faz uma aula por semana
que você, aqui na Europa eles dizem, né, que é uma aula CLIL, então 2 vezes por semana você tem uma aula que é dada na língua adicional, não só em inglês, né, no contexto europeu não é só o inglês, mas você tem uma aula numa língua adicional, mas que essa aula é completamente isolada de todo o restante, não tem nada a ver com o conteúdo que eles têm no, entre aspas, no curricular, entre aspas não, né? O que eles têm no curricular não tem relação nenhuma com o desenvolvimento de outras habilidades e outros conceitos que eles têm durante o restante do período, né? São coisas isoladas. Então, o que é importante a gente pensar é como essa integração e pensar nas habilidades comunicativas, no vocabulário, na estrutura linguística, pensar em como integrar tudo isso e que faça sentido para a criança. E acho que isso traz, até isso que você falou, Débora, traz muito um outro problema que eu vejo, né? Trabalhando então com escolas que estão entendendo ainda esse conceito. É justamente entender que esse processo todo de fazer essa combinação, esse match do conteúdo com a língua, é algo sim que dá trabalho, que merece pensamento, planejamento, replanejamento, e muitas vezes a escola mesmo não entende esse processo. Né? Eu acho que você pegou justamente num ponto muito importante, Pedro, porque realmente dá trabalho, dá muito trabalho, né? E para isso a escola ela precisa repensar essa distribuição, vamos assim dizer, dessa carga horária do professor. A gente tem alguns poucos contextos, por exemplo, bem poucos, onde o professor tem a carga horária dele em sala de aula, a carga horária dele fora da sala de aula, justamente para que ele possa se dedicar a esse planejamento, né? Fica muito mais difícil fazer uma cobrança de um professor que não tem dentro do tempo dele de trabalho um momento permitido para ele se dedicar ao desenvolvimento das aulas. Isso é fato, isso é um problema que nós enfrentamos, né, que relaciona diretamente a questões econômicas e financeiras. Sim, totalmente. Mas que precisa ser visto e repensado. Sim. Porque senão a gente volta para um outro problema, na minha opinião, que é essa coisa da instituição escola no Brasil, principalmente, né, se a gente for considerar o histórico da educação bilíngue, essa necessidade de apenas ter o nome, né? Eu tenho um nome ou eu trabalho com CLIL, mas aí quando você vai avaliar mais profundamente esse conceito do que é CLIL, esse conceito do que é educação bilíngue, ainda é muito raso. Né? Mas aí a gente vai vendo que isso acaba sendo aplicado só por questões mercadológicas. Eu preciso porque estou numa competição com outras escolas. Então, acho que esse acaba sendo um outro problema nesse processo de implementação, né, de língua e conteúdo de forma sólida, de forma eficiente até, né? Exatamente. Aqui na Europa, o que eu vejo é como tem a política linguística, né, de ter a língua materna mais 2 línguas, você tem que oferecer dentro da escolarização básica, você tem que oferecer essa oportunidade para os estudantes, para os alunos. Eles têm que aprender eles têm direito não só à sua língua, mas também 2 línguas, né, mais 2 línguas. E daí, o que eu acabo vendo aqui acaba sendo meio jogado mesmo, né? Então, você tem um professor que tem fazendo uma referência, ele tem uma habilidade B2, com sorte, né? Normalmente ele não tem um B2 na língua adicional, mas ele sabe o suficiente para ensinar naquela língua, né? Então, você acaba tendo um despreparo dos professores e essa insegurança, porque imagina que você não tem preparo nenhum e você é jogado numa sala e eles falam para você assim, agora você vai ensinar história em alemão e você tem só a linguagem social, né? Você não tem a linguagem acadêmica. Então, isso é o que eu vejo aqui acontecendo nos países europeus. Eu tenho contato com algumas pessoas, não só de Portugal, mas de outros países também, e muitas vezes o CLIL acontece nesse formato aqui, né? E é assustador, né? O professor, como que ele vai ter, se ele não tem o suporte, né? Como é que ele vai conseguir ter essa segurança, né? Então, se ele tem esse tempo para planejar, revisitar seu planejamento, entender, né, o processo todo e fazer realmente uma
uma análise crítica, né, do que está acontecendo em sala de aula, fica realmente complicado. Sim. Perfeito. E falando agora mais especificamente sobre o Clio, né? Meninas, vocês poderiam esclarecer de fato o que é o Clio? Olha, essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque nem mesmo o Marsh consegue responder essa pergunta, né? Quando a gente... Existe algum caminho, um norte, né? Porque a gente ouve falar muito, né, desse conceito, né? Assim. Sim. Então, pensando na definição do Marsh, né, que é um dos gurus do Clio, ele diz que o Clio é essa integração entre língua e conteúdo, né? A aprendizagem de língua e conteúdo de maneira integrada. E ele fala que é um termo genérico, né? Então, ele se refere, o Clio, como ele foi concebido, ele se refere a qualquer situação que você tem uma língua adicional envolvida, né? Então, é tão difícil quanto definir bilinguismo. Né? Cada teórico vai trazer a sua visão de bilinguismo, né? Mas o que a gente tem que entender de maneira geral, né, sobre a terminologia Clio, é isso, é quando você se refere em termos educacionais a contextos, a situações onde você tem outra língua, né, uma língua adicional envolvida, né? Então, realmente um termo muito genérico, né? Muito guarda-chuva. Perfeita explicação, Débora. Obrigada. E uma coisa que eu acho bacana também ainda se confunde muito o Clio chamando, né, como metodologia, mas é importante dizer que o Clio ele não é uma metodologia, ele é uma abordagem de ensino, né? Perfeito. Isso é realmente importante. E como que é essa história, né, dessa abordagem aqui no Brasil? Então, dentro do contexto sala de aula, justamente como professora, né, eu gosto de falar bastante do lugar social que eu ocupava, né, como professora de línguas, e aí você começa a receber materiais didáticos. Eu já fazia parte de um grupo que já estudava isso que nós estamos conversando aqui, tá? Na questão de interdisciplinaridade, antes de ouvir o nome Clio. E aí começa a chegar esses materiais com esta nomenclatura. Então, ela entra para nós, aqui no Brasil, pelas empresas, né, de materiais didáticos, viés dentro das escolas, nas aulas de inglês. Agora nós temos o material diferenciado, chamado Clio. E aí você olha este material, maioria das vezes é um material que continua com a mesma abordagem de ensino de línguas, e aí no final ele dá algumas pinceladas sobre algum outro conteúdo, e aí chama-se de Clio. Realmente posso dizer que dos materiais que eu vi, 99%, não foram todos, eu achei algumas coisas legais, mas 99% eram materiais de ensino de EFL, com alguma pitada de tentativa de incluir alguma informação, que é como eu não chamo de integrar, porque às vezes ela foge totalmente do que está sendo tratado antes. Força, né? É forçoso, e o que a Débora falou, às vezes o foco é só no vocabulário, na língua você tem um texto sobre um assunto e depois um trabalho de vocabulário em cima, nada profundo relacionado ao conteúdo. Então eu não posso nem chamar de integração. Não produz conhecimento sobre a área. Né? Não, de forma alguma. E existem diferentes formas de Clio? Existem várias, certo, Débora? Sim, quando a gente pensa em Clio, o que chega no Brasil, né, nesse modelo, né, por ensino de línguas, né, a primeira vez que chega, né, ele chega no Brasil conhecido como Soft Clio, né, que é quando você tem, né, essa tentativa de integração de conteúdo, você traz textos de outras áreas, você traz atividades, né, tarefas relacionadas a outras áreas, a outros conteúdos que não a língua em si, mas que o foco continua sendo na língua, né? Aí você tem também o que seria o outro lado, que seria o Hard Clio,
que é quando o objetivo final, o foco maior, é o conteúdo e você tem ali algumas tentativas, né, de trazer estruturas linguísticas, o pensamento para a língua, mas o foco é o conteúdo. E aí a gente tem também várias outras listas, porque como eu disse, né, como a gente já discutiu, é um termo guarda-chuva. Né? Então, você tem várias práticas diferentes que acabam sendo denominadas como CLIL, certo? Certo. E mudando agora um pouco também de assunto, eu acredito que um tópico muito interessante para os nossos ouvintes é a questão do planejamento, né? Sobre o planejamento bilíngue. Por onde começar? Como que pode ser feito? Bom, planejamento é justamente, né, de tudo que nós estamos discutindo. Aí você fala, tá, e daí, como que eu faço? Tá tudo muito bonito, tudo muito lindo, mas e aí? E o how to. Exato, né? E o central é justamente no planejar. Então, o professor no planejamento, a gente pensa em 3 momentos. O que tem que ter, por onde começar e como incluir, né? O objetivo tem que estar muito claro, tem que estar claro para ele. Conteúdo, língua. Eu estou colocando 2 formas separadas porque ele tem muito claro o que ele tem que trabalhar dentro. Ele tem um tema, não dá para pensar, eu vou ensinar conteúdo X dentro desse contexto, pelo menos, tá, do que nós compreendemos. Eu penso sempre dentro de um projeto, dentro de uma temática, aonde que, vamos dar exemplos, eu tenho, por exemplo, algo que você está trabalhando de mobilidade. Então, o que eu quero de língua dali, o que eu preciso saber vocabulário, eu tenho aqui com eles, eu vou trabalhar algo em science, aonde que ele vai falar de movimento, força, não sei. Então, o que eu preciso de língua para ser desenvolvido, quais os conteúdos que eu vou ter como foco, isso muito claro no meu objetivo, tá? Esse objetivo não pode ser, ao final da aula, meu aluno vai ter aprendido present perfect, ou que ele vai saber dizer algo específico relacionado ao movimento e força, ou seja, tá? Esses objetivos, eles precisam ser esmiuçados, tá? Sim, eu preciso a parte linguística, eu preciso a parte conceitual, mas o que eu quero ao final disso? Onde eu quero que o meu aluno chegue ao momento que ele vai ser exposto a momentos de ensino-aprendizagem de determinados conteúdos, né? Então, isso é uma coisa que tem que estar muito clara. E aí, justamente, ele vai começar, né, por aí. Uma vez que ele tem desenhado todo este processo, aí ele fala, bom, então, aí ele desenha, e aí vai de cada professor, esse passo a passo do começar. E para ele ver essa inclusão, aí acho que é uma grande questão, como que ele vai incluir estes 2, né? Então, depende do contexto. Se eu sou um professor de sala, só um pedagogo, tá? E que eu trabalho esses conteúdos sozinho, geralmente fala interdisciplinaridade, os autores até dizem assim, olha, é legal, assim dizer, você tem mais pessoas envolvidas, né? Porque você tem mais cabeças ali nesse movimento. Mas não quer dizer que você sozinho também não consiga. Então, pensando no professor de sala, Fundamental 1, Educação Infantil, ele dentro, por exemplo, pegando esse assunto que eu peguei, por exemplo, de mobilidade, tá? Se ele está discutindo a parte do conceito de mobilidade, o que ele precisa de ensinar para o aluno de língua para que ele compreenda este conceito, tá? De novo, não é que ele vai ficar no vocabulário, é que eu dei um exemplo aqui, o que ele precisa, aí não é só vocabulário, é estrutura, e, então ele vai dar separado? Não, ele vai pegar esse assunto que está sendo discutido e fazer esse casamento, a diferença é o olhar. Uma hora ele vai estar olhando para a língua, outra hora ele vai estar olhando para o conteúdo, mas ele não precisa fazer uma quebra, tá? Disso. Este é um exemplo. Professores, Fundamental 2, você tem diversos professores, no Fundamental também isso pode acontecer. Aí precisa-se de uma conversa entre esses professores, de uma integração, onde cada um fala, mas eu ensino ELA, o inglês, e aqui o outro ensina o science. Então, em que momento cada um? Aí é legal que cada um possa entrar um pouquinho, e aí sou eu, Samantha, falando, tá? Na área de cada um, para que não fique restrito. Porque senão vai acontecer a mesma coisa, vai acontecer essa separação. Então, cada um precisa entrar dentro da área do outro. Então, o professor Science precisa ter foco em language,
E a professora de Language tem que ter algum foco, algum dedinho dela ali do pedaço de Science. E aí que entra uma grande dúvida muitas vezes, porque daí é aquele professor de ciências, né, que já trabalha há muitos anos na escola, que não domina o idioma, ele se desespera e acha que então agora perdeu o emprego, né? Então a gente escuta muito isso. E não é. É justamente por isso que o planejamento e essa troca entre os professores das diferentes disciplinas é tão importante. Uma coisa que a gente gosta de dizer, né, que a educação bilíngue o contexto bilíngue não é só para aquele que faz o uso da língua adicional em sala de aula, né? A educação bilíngue é para todos, né? Então, quando você pensa essa interdisciplinaridade, é você integrar realmente a equipe, né? E dizer, olha, eu passava por isso quando eu era professora de música, vou dar um exemplo. Eu ensinava para os meus alunos como ler partituras, né? Então, lógico, eram alunos de 4º e 5º ano, eles aprendiam a ler partitura. E a nomenclatura em inglês tem relação com fração, e música e matemática é muito junto, né? Tem muitas coincidências, né? Na música e na matemática. E aí, eu explicava para os meus alunos por que chamava quarter note, por exemplo, né? Então, era 1/4 de um tempo inteiro, e como que isso, né? Qual é essa relação dos tempos e a música, né, tal, o ritmo. E aí eu tive uma professora uma vez que virou para mim e falou assim, não, mas você está ensinando fração para eles. Eu falei, eu não estou ensinando fração, eu estou fazendo uso de fração, de um conteúdo matemático para explicar música. E aí a professora do currículo brasileiro, do currículo em português, ela virava para mim e falava assim, não, mas isso é um conteúdo que eu só vou ensinar ano que vem. Eu falei, fica tranquila, que eu não estou ensinando como adicionar frações e nem nada, eu não estou interferindo no seu conteúdo, eu só estou introduzindo algo que faz parte do meu, né, do meu planejamento, da minha área. E aí sempre ficou esse embate se eu poderia continuar fazendo isso ou não. E no ano seguinte, não, mais tarde, no último trimestre, ela veio e conversou comigo e falou assim, nossa, que bacana, porque os alunos agora eles já chegaram entendendo um pouco melhor, porque eles já viram isso com você, eles já viram fração com você. Então, é importante esse entendimento dos professores também, né? Que é possível, não eu não estou interferindo no conteúdo dele, mas todo mundo está trabalhando em equipe porque o mais importante, o final, é a aprendizagem dos alunos, né? Então, quando a gente pensa, então, né, nessa questão de como integrar, né? Se você tem, voltando um pouquinho, né, na questão do o que tem que ter, né, o planejamento. Eu já ouvi muito professor polivalente dizendo assim, ai, mas eu não preciso escrever no meu planejamento que eu preciso que o meu aluno saiba, por exemplo, usar os verbos no passado. Eu não preciso deixar isso claro no meu planejamento. Aí eu reforço a ideia. Se você tem isso escrito, se você tem isso claro no seu planejamento, se está visual, para você é muito mais fácil fazer uso disso, né? E realmente entender que realmente isso é uma parte importante. Então, se eu preciso que os alunos escrevam o que aconteceu nas férias de verão deles, por exemplo, e eles têm que saber escrever no passado. E se o professor não coloca isso como um objetivo, muitas vezes isso vai passar despercebido, né? Então, é importante para o professor ter esse momento, que é mais trabalhoso, sim, né? De colocar, discriminar direitinho que tipo de desenvolvimento linguístico é esperado para aquele momento dos seus alunos, porque isso vai facilitar o trabalho do professor, essa reflexão depois também. Então, nós temos aí, Isabela, pensando aqui na questão, na ideia, pergunta inicial da interdisciplinaridade, um dos motivos de abordar é justamente essa questão cultural, né? Esse exemplo que a Débora coloca deixa bem claro que ainda existe, né, a cabeça voltada para aquela questão de fragmentação. Isto é meu, não é seu, você está se referindo no meu trabalho, não é o nosso trabalho. Então, existe todo um trabalho de relação da cultura, de ensino-aprendizagem, que a gente precisa, aos pouquinhos,
desfazer mesmo. Acho Sim, que a palavra é essa, desconstruir, desconstruir, não adianta, né? E construir algo novo. Então, eu não tenho como integrar língua e conteúdo se na minha cabeça eu tenho um pensamento fragmentado de ensino. E o que a gente discute muito na pós-graduação em Educação Bilíngue do Instituto Singularidades é justamente que a pessoa, né, o profissional que trabalha nessa instituição, que tem essa proposta de abordagem CLIL, ela precisa entender que ninguém é dono do conhecimento, né? Que esse conhecimento, então, tem que ser, sim, integrado, e é justamente o quanto dessa integração vai produzir conhecimento, vai fazer com que o aluno se aproprie desse assunto, com que o assunto, né, abordado ali, seja significativo para além da sala de aula, né? Como que isso vai interferir, então, na identidade desse aluno bilíngue. Exatamente. Existem recursos que o professor pode usar para fazer essa integração curricular, essa integração bilíngue? Existem vários recursos, depende de cada proposta, mas alguns recursos que nós achamos bem legal para trabalhar com o professor, para sugerir e também para ajudá-lo neste pensamento, neste olhar mais amplo, né? Nossos cursos, por exemplo, nós trabalhamos muito com eles com a questão do uso das imagens, né? Para eu poder propor algo interdisciplinar, para eu ter um olhar mais amplo, eu preciso justamente desenvolver o meu olhar para algo e perceber quais conteúdos estão presentes ali, né? Então, o uso de vídeos, de imagem, de músicas, de poemas, né? Eu tenho, por exemplo, para falar para vocês do exemplo que eu dei, questão do tema de mobilidade, eu olhei para uma imagem onde eu tinha uma cidade com ligações de internet, fios, né? E tudo aquilo me remeteu a este tema. E aí eu pensei, falei, bom, eu acho que aqui dá para sair a questão de discutir mobilidade, ocupação, dá para falar de som, de energia, de fonte de energia, dá para falar de geometria, quando eu olho para esses prédios. Então, os recursos vão sair a partir do olhar do professor, né? Ele precisa ter este olhar interdisciplinar. Então, eu costumo muito trabalhar com imagens, com vídeos, com músicas, e essa questão da intertextualidade, pensando na língua, né? Do poema com um artigo, né, como exemplo. Então, o professor ele precisa se aprofundar nesse tipo de conhecimento para que ele consiga construir a proposta, porque ele vai enxergar o que conecta com o que, né? E aí a criatividade O céu é o limite. Exatamente. E é bacana pensar também que quando a gente está falando dessa interdisciplinariedade, dessa troca com outros profissionais da área, o profissional que trabalha, né, esse professor, ele também não pode esquecer que o aluno, hoje mais do que nunca, também é uma fonte riquíssima de conhecimento, né? Então, acessar o conhecimento prévio desse aluno quando você vai abordar um assunto te poupa muita energia enquanto professor e até traz esse senso de pertencimento nesse processo. Os alunos se engajam melhor quando eles se sentem também valorizados, né? Eu acho que o Pedro tocou num ponto muito importante. Pensando no desenvolvimento de um projeto, ok, o professor vai elaborar o plano dele e dentro deste plano tem que ter esse espaço para que o aluno participe da construção deste projeto, para que aquilo para ele seja muito mais significativo. Então, se você tem que ele leia sobre um determinado tema, procure diversos sites, diversos textos para você dar para eles sugestão e eles escolham qual ou quais eles preferem, ou algumas referências de fonte, e eles fazem a pesquisa, vai depender muito, né, de aluno que nós estamos falando, perfil, contexto, mas enfim, dê possibilidades deles buscarem pela informação, ou de escolher entre algumas que você está passando. Eu digo assim, esse foi só um exemplo do texto, escolher um, e isso entra em diversos momentos, tá? A gente vai falar desse projeto, olha, a gente pode discutir isso e este tema, qual vocês gostariam de discutir e aprofundar? A produção, eu sempre penso, tem pessoas que criticam, eu falo, a gente tem que ter uma produção final, mas final assim não é aquela coisa... E se encerrou o assunto. Não é para a produção, é o desenvolvimento do processo que vai culminar no resultado de algo, e esse resultado precisa ser concreto, o aluno precisa enxergar o que ele fez. Senão a gente só fica preenchimento de lacuna, de livro, de tarefas. Sair de tarefas para a construção de algo real, seja o desenvolvimento
de algo que vai culminar para a escola, para mostrar para todos, seja somente entre eles, mas algo que eles consigam olhar e falar, olha, eu fiz isso. Sim. E aí você percebe, Isa, como nesse processo o aluno se torna também um recurso, né? Então, como a gente está falando aqui, quais recursos, né, nesse processo do CLIO, é entender que o aluno é sim um recurso. O professor é um recurso, o aluno é outro, os outros professores são outros recursos. Uma coisa que acho que é bacana a gente pensar também, é que às vezes o professor nem se dá conta, né, do quanto os nossos alunos realmente já sabem. Então, para que, né, que a gente vai ficar reinventando a roda? Então, não é só você colocar no seu planejamento, conhecimentos prévios. Não, é você realmente ter um espaço de escuta, né? Você como professor, mostrar para os alunos que eles têm que se escutar e que eles têm uma voz, né? Porque muitas vezes, eu vou ensinar as cores para os meus alunos. A gente tem hoje tanto acesso à informação que às vezes os nossos alunos já sabem tudo aquilo, ou muito aquilo, mas eles têm que pensar em como trazer aquilo que eles já sabem para outros contextos, como fazer uso daquela informação que eles já sabem, né? Então, isso é uma coisa também, pensar realmente os alunos como recursos, né? Eles já sabem muitas coisas quando eles vão para a escola, né? Então, o professor tem que parar e pensar muitas vezes, não, mas espera aí, será que eu estou reinventando a roda? Ou será que eles já sabem isso? Eu só preciso dar uma estratégia diferente para eles, né? Perfeito. E um assunto que é muito importante, né, no contexto escolar que a gente vê é sobre a avaliação. Eu queria direcionar um pouco mais esse assunto com vocês no sentido da como é que funciona o processo avaliativo quando ele se atrela à abordagem CLIO. Quando a gente estava falando lá no comecinho, né, sobre o CLIO, e sobre os impedimentos e tudo mais, uma coisa que a gente encontra muitas vezes é a impossibilidade do aluno usar a língua que ele escolhe para mostrar o seu conhecimento, para evidenciar as suas aprendizagens, né? E isso é uma coisa que é muito difícil para os professores e para as escolas entenderem que o aluno, ele o mais importante, no fim das contas, é realmente a aprendizagem, né? As aprendizagens que ocorrem. Então, o que a gente tenta sempre mostrar para os professores com quem a gente trabalha é que o processo avaliativo, ele não pode ser estanque, ele não é um processo final, né? Então, a gente fala, assim, de processos formativos, né? Então, avaliações formativas e avaliações somativas também, porque elas também são importantes, né? A gente hoje não tem como fugir de processos avaliativos somativos, né? Então, a gente ainda não consegue fugir de uma prova, por exemplo, para entrar num vestibular, mesmo que seja um Enem, que já tem uma abordagem diferente de avaliação. Mas modelos aqui na Europa, para você entrar numa universidade, você não precisa de um vestibular, mas você tem toda uma avaliação de seu histórico escolar e que, no fim das contas, eles são mostrados por números ou letras, né? Que também são avaliações somativas. A gente ainda não tem como fugir desse sistema, né? Então, a gente tem que sim preparar os alunos para isso. Então, quando a gente pensa no processo avaliativo em CLIO, a gente tem que pensar que ele informa a prática, ele informa os alunos, ele informa os responsáveis, né, os pais, ele informa a escola de como essas aprendizagens estão, né? E o que a gente tem que reforçar nesse processo avaliativo é comparar o aluno com ele mesmo, evitar essa comparação, né, do aluno com o outro e pensar nesse sentido de medir conquistas e não fracassos. Então, quando a gente pensa, como que eu vou avaliar o desenvolvimento linguístico desse aluno? É pensar de onde ele partiu, onde ele chegou e qual foi essa evolução. Qual foi essa evolução? Não é uma boa palavra, não gosto muito dessa palavra, mas qual foi o seu processo, né, de sair de X e chegar em Y? E em termos de conteúdo, como é que foi isso? Porque o que eu passo muitas vezes com os meus alunos
é que eles já sabem aquele conteúdo, por exemplo, vamos pensar em matemática, eles já sabem o que é e como fazer multiplicação, por exemplo, mas eles não conseguem explicar em inglês, por exemplo, ou eles não conseguem compreender aquela estratégia específica que está sendo utilizada porque eles não têm a linguagem ainda, mas o visual é suficiente para eles compreenderem que é aquela estratégia que tem que ser usada. Então, assim, muitas vezes o professor ele não tem a possibilidade de usar recursos linguísticos para garantir que o conteúdo está lá. Uhum. E às vezes é o contrário, né? O aluno não tem, ele não pode acessar a sua habilidade na outra língua para poder mostrar que ele sabe aquele conteúdo, né? Muitas vezes tem barreiras, né? O professor ou a escola como instituição diz que ele não pode mostrar aquele conteúdo na sua língua ou na outra língua, né? Então, a gente tentar mesmo quebrar essas barreiras e entender que o aluno, ele é indivíduo independente das línguas que ele sabe, das línguas que ele está aprendendo, dos conteúdos que ele está aprendendo, que ele está em contato, né? É entender o indivíduo como indivíduo, né? Sim. Perfeito. Bom, pessoal, eu acho que tem muito conteúdo para hoje, né? A troca foi muito rica, eu acho que o nosso bate-papo foi fantástico. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa aí para os nossos ouvintes? Olha, eu até ia falar um pouco mais, mas eu falei, a gente começar, vai continuar a falar que a avaliação, pensando justamente o professor, quando ele vai construir esse instrumento, sim, ele também tem que ter muito claro do objetivo dele, sim, o que ele quer, justamente para que, né, não aconteça isso que a Débora falou, quer dizer, ele vai usar que língua, vai ser como, a pergunta principal sempre qual o seu objetivo, sim, nesta avaliação, né, o seu olhar está onde, né, porque muitas vezes o professor monta um instrumento avaliativo, pensando na avaliação somativa, mas na verdade ele não está refletindo o porquê daquilo, ele está cumprindo porque é assim que é para ser feito, né? Então, você sempre ter um olhar para a avaliação, né? Eu estou avaliando o quê? Demais agradecer a vocês, muito obrigada pelo convite, tá? Realmente é um assunto extenso, mas fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Isso, eu acho assim, antes da gente encerrar, inclusive dizer que, como eu disse lá, né, como a gente discutiu lá no começo, é algo que tem muito chão, muita discussão. E por isso, reforçar aqui então a nossa parceria da Ampliando Horizontes com a U Academy. Tem muita coisa boa vindo dessa união para esse ano, então estejam ligados, conectados aí no site da uacademy.com.br e aproveitem bem as oportunidades para a gente trocar mais, inclusive pessoalmente, online também, então tem muita coisa boa por aí. Muito obrigada, especialmente a Samantha e a Débora, né, que está participando com a gente à distância, né, lá de Portugal. Muito obrigada, meninas, pela disponibilidade de vocês. E você também, Pedro. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Isa. Muito obrigada. Agradece muito e realmente tem muita coisa para se discutir, para conversar, para pesquisar. Mas se a gente não começar, né, a gente não chega, né, em lugar nenhum. Então, é importante que as pessoas não percam a confiança, né, e que elas cada vez mais pesquisem e discutam e tenham essa segurança, porque é possível, sim, fazer um trabalho muito interessante, muito bacana e muito significativo, e com aprendizagens, assim, incríveis em contextos bilíngues. É possível, a gente que já vive isso há um tempo, e a gente percebe que é muito interessante, é muito bacana, e é difícil, mas é recompensador. Sim, com certeza. Sim. E você, ouvinte, gostou também? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilíngue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo!